Ó, pessoal, sobre o nosso modelo de pré-projeto, é basicamente uma coisa bem simples. Vou fazer a substituição dessas coisas, apesar que a gente imagina que é simples, mas é bem complexo, porque aqui a gente vai descrever o, o embasamento teórico, seja escrito pela fundamentação teórica, pela revisão de literatura. É uma pesquisa inicial que deve ser feita para me conhecer mais sobre o assunto. Eu defini meu objetivo, é onde eu quero chegar com a pesquisa. Eu defini a metodologia, o material e métodos, é como eu vou desenvolver essa pesquisa. Observem aqui no pré-projeto, a gente deve sempre utilizar o verbo no futuro, pois é algo que vai acontecer. Aqui eu estou desenhando, aqui é o planejamento da minha pesquisa científica. Nesse elemento, a gente deve descrever como vai acontecer, quando eu vou avaliar, o que é que eu vou avaliar, como vou, quanto vou avaliar, como vou analisar, que tipo de estatística eu vou utilizar, qual análise estatística será aplicada, como vou apresentar esses resultados. Isso é uma coisa que a gente também costuma deixar nesse elemento, apesar que isso é um ponto que vai ser mais apresentado durante a monografia. Na metodologia da monografia você vai dizer como é que você vai apresentar os resultados. Enfim, dando um passo, vocês vão substituir, claro, o nome de vocês, título do trabalho, certo? Isso aí tudo deve ser alterado, como vocês já fizeram no material que mandaram para mim. Não se preocupem ainda com o sumário. A gente vai ajustar ele ao final. Quando estiver pronto, eu vou mostrar a vocês como fazer a titulação, a indicação dos índices e automaticamente o sumário se atualizar, beleza? A introdução, vejam só, no que diz respeito à pesquisa científica, a gente tem diversos modelos de introdução. Por exemplo, no artigo científico, que é um relatório de publicação, a introdução, pessoal, ela é um pouquinho da revisão literatura, basicamente a visão geral, a problemática, as alternativas, a justificativa, e ao final da introdução do artigo científico você tem o objetivo do trabalho. O último parágrafo da introdução de um artigo científico é o objetivo do trabalho. No nosso caso aqui, não vai ser, porque a gente irá ter um tópico específico para descrever o geral, depois específicos, certo? Então, como dito aqui, a introdução é a parte em que o assunto é apresentado como um todo e deverá conter, claro, que aqui a gente está fracionando, mas nessa primeira parte da introdução é preciso fazer uma visão geral. No caso do trabalho de Bruno, por exemplo, que ele vai trabalhar com recuperação de áreas em taludes. Mas, professor, é porque é uma pesquisa inédita. Muito bom, pesquisa inédita é interessante demais. Mas não tem nada, certo? Não tem nada de taludes, mas de recuperação de áreas é só o que tem. Você vai trabalhar, você vai escrever baseado nesse elemento e vai sempre particularizar para a parte de taludes com o que você conseguir encontrar. Se não tem informação completa, mas até a parte de recuperação de áreas tem sim. De minas, que é outro ambiente muito degradado, muito complexo, de áreas de irrigação que foram degradadas por salinização, e por aí vai. Você tem diversos tipos de áreas degradadas que precisam ser recuperadas. Mas nesse caso aqui dessa introdução, você vai falar da necessidade de recuperação de área que se degradou, que foi degradada. Isso é a introdução geral. E você já informa que é a questão de taludes, que está relacionado à indústria a indústria eólica que montou tal estrutura, assim, assim, assado, e que o talude representa isso, e que, por sua vez, apresenta essa condição, essa característica.
Isso daí já é delimitação do tema. Aqui você vai dizer que, por exemplo, a retirada, a exportação de minerais do solo pelas culturas, no caso pela produção que foi colhida, ela deve ser reposta. E que essa, quando não acontece, vai esgotá-lo a fim de, até o momento em que vai parar a produção. Então, o delimitar é justamente dizer que quero responder tal pergunta em função daquele todo. Por exemplo, no caso do trabalho da Tayane, que ela vai, do meio por fim, testar doses diferentes e a frequência de aplicação. Se uma aplicação ou três apresenta mais efeito. Então, isso não aplicar nada. Tem alguma diferença em aplicação? Quem que avaliar isso? É justamente está tentando verificar no seu trabalho. Se fala muito que a manipoeira é muito boa, certo? Você está até onde? Quanto isso vai custar do meio por fim? Mas isso aí são questões para frente. Então é preciso delimitar. Você vai contextualizar, você vai mostrar isso num texto breve, contando como esse ambiente, como é que ele funciona, o que acontece disso ou naquilo, e do meio por fim chegar a uma pergunta. Essa pergunta, pessoal, é porque é aquela história, eu preciso ter claro o que quero resolver com essa pesquisa. Lembrando, a pesquisa científica ela não busca uma resposta curta, simples, ela procura conhecer elementos para poder, nas diversas meios, possibilidades, dar resposta a um acontecimento. E a justificativa? Por que tal trabalho se justifica? Por exemplo, a recuperação de talude. Mas, professor, talude só tem na indústria eólica. Por exemplo, na verdade, em diversos momentos você pode encontrar um talude. Mas, basicamente, a nossa realidade atual é dentro dos parques eólicos. E isso não tem tantos, certo? Mas os que tem precisam ser... Eles estão em meio à APA, a uma área de preservação. Eles estão em meio a um conjunto de áreas preservadas, ou que precisam ser preservadas pelo menos, que é a Chapada do Araripe. Então, tem sim necessário se corrigir isso, para poder não ficar esse ponto de interrogação, esse ponto de exclamação no meio do tempo. Cheguei aqui, mexi, bolei, deixei do jeito que eu quis. Eu acho que não é bem por aí, até mesmo porque o volume de dinheiro que essas empresas estão movimentando e que elas também vão retornar com a geração de energia é gigantesco. Então dá para juntar esse elemento e dizer por que isso é bom. Assim como também a questão da adubação com manipoeira. Nós temos uma dificuldade muito grande em produzir no semiárido. Só que algumas culturas, como é o caso da mandioca, ela consegue se adaptar e produzir, consegue alguma produção para alimentar a população e também para gerar alguma renda. Além disso, emprega muita gente. Por si só, já são elementos que justificariam qualquer coisa para aumentar a produtividade. E aí tem aquela história, se eu estou tirando do solo, eu tenho que repor, é bem simples. Uma forma de repor seria o uso de manipoeira, não sei, será se é? Porque em alguns trabalhos é possível sim você utilizar manipoeira para adubar solos, mas aqui, até onde isso vai ser a resposta? Até onde a gente vai ter alguma coisa de significativa, né? Então dá para usar esse contexto e justificar o trabalho. Objetivos, pessoal, nada mais é do que o norte. Aqui eu vou usar sempre o infinitivo para definir meu objetivo geral. Eu quero, com o objetivo geral, avaliar, conhecer, identificar, diagnosticar, analisar tal coisa. Por exemplo, avaliar o efeito da diferentes doses de manipoeira na adubação do solo, na adubação de plantas. Como seria isso? O foco, o ponto central,
o grande objetivo, o objetivo geral, o grande destino que você almeja com essa pesquisa. Você quer chegar aonde? Isso é o objetivo geral. E em meio a isso estão os objetivos específicos, que são aqueles elementos, aqueles passos a serem dados que vão garantir que você almeje, que você chegue até o objetivo geral. Por exemplo, no caso do trabalho da Tayane com mandioca, o objetivo geral a gente até traçou que era avaliar o efeito da adubação do solo na produção de mandioca. E objetivos específicos, por exemplo, avaliar, conhecer o desenvolvimento, na verdade foi avaliar a biometria do crescimento, da fenologia da planta de mandioca. Foi uma coisa nessa linha, que é basicamente conhecer o crescimento, número de folhas, altura da planta, diâmetro do caule, são variáveis que vão se modificar possivelmente com o número de doses que eu apliquei, com o número de aplicações que eu fiz, ou com o tamanho da dose que eu utilizei. Talvez uma dose maior aumente o número de folhas, ou não. Talvez o número maior de aplicações aumente o tamanho da planta, ou não. Mas assim, essa avaliação biométrica é uma coisa que eu vou estar fazendo para chegar ao meu objetivo maior, que é avaliar a produção. Avaliar o efeito dessa dose, avaliar o efeito da dose, avaliar o quanto essa dose incrementou em crescimento de planta, em número de folhas, em produção final. Isso são objetivos específicos que vão garantir eu chegar até o objetivo geral, que é avaliar o efeito dessas doses e dessas épocas de aplicação sobre a mandioca, certo? Fundamentação teórica, como falado, pessoal, aqui é um ponto importante. Assim, fundamentação teórica ou revisão de literatura ou revisão bibliográfica é a mesma coisa. Aqui a gente vai tratar de tudo que foi publicado. Pessoal, eu faço questão de dar ênfase a isso. Publicado. Eu não vou colocar nada que eu não cite autores. Todo parágrafo desse elemento pré-textual deve conter um autor. A Serra, a Chapada do Araripe, Pé Alto, tem 100 metros. Araújo Filho, 2010. Os meninos tudo saíram e foram para o Batelão. Toninho, 2014. Todo parágrafo tem que ter uma citação. Tá certo? Isso é uma necessidade porque a fundamentação teórica é uma revisão de literatura. Revisão de literatura é tudo que foi publicado, que já está publicado. Tá? E eu tenho que juntar essas informações não de forma solta. Eu tenho que colocar essas informações não de forma solta. Eu tenho que ir juntando. Eu tenho que ir elencando esses tópicos de forma sequenciada para formar o meu texto. Certo? São coisas até que eu já sei, mas eu não posso estar citando, senão não era fundamentação teórica, era fundamentação da tua cabeça. Tá bom? Então é preciso eu deixar claro que existe esse autor que cita isso no seu trabalho. Não vale também botar um autor para citar 4, 5 parágrafos. Não existe isso não. No máximo 2 parágrafos, pessoal. Um outro elemento é que, assim, claro que existe algum momento que você tem que citar uma publicação bem antiga. Eu citei na minha dissertação em 2014, citei um trabalho de 1987, quase o ano que eu tinha nascido, ó. Mas é porque era simplesmente o maior pesquisador da área definindo uma unidade de avaliação, uma unidade amostral para o tipo de experimento que eu realizei. Aí, peraí, né? Paciência. O maior pesquisador da área. Vamos se curvar. É diferente de você estar citando só publicações de 10, 20, 30, 40 anos para trás. Não dá. Tem que ser no máximo 10 anos. Então, publicações de 10 anos para cá são as aceitas na monografia da Faciagra, da Facisa, da Univasf,
qualquer universidade do planeta, certo? Algumas são mais rigorosas e só com 5 anos, no máximo 5 anos. Mas a gente aceita com 10, beleza? Então não vale colocar tópicos muito grandes, parágrafos com 10 linhas, não existe. 5, 6, no máximo 7 linhas cada parágrafo. Autores, todo parágrafo tem que ter autor, tem que ser citado o autor correspondente àquilo. Um ou mais. Se foram mais de 5 autores que disseram aquilo, muito bom. Isso quer dizer que é algo muito, vamos dizer assim, relevante. Não citar um autor para muitos parágrafos e cuidado com a idade desses parágrafos, tá certo? Logo a gente dá continuidade no material. Boa noite.